Paz do Senhor, irmãos. Eu é que estou honrado de estar aqui no meio da comunhão dos santos, nesse dia do Senhor, dia que a igreja separa para celebrar. Todo dia do Senhor é uma festa. Nós temos apenas 53 dias do Senhor por ano, em média. Então aquilo que o Hélio falou é verdade. Assim. Quando a gente falta um dia do Senhor, a gente está faltando um dia muito especial, um dia que a gente se reúne para relembrar uns aos outros das verdades do Evangelho, para fazer com que a- essa verdade, que é a verdade que embasa a nossa vida, pulse forte no nosso coração, coisa que a gente se esquece tão fácil, às vezes até terça-feira a gente já se esqueceu. Né? Então a gente precisa desse lembrete. Né? Na verdade, toda a ferramenta de formação espiritual é útil para a gente, e o culto público, né, é a principal ferramenta de formação espiritual da igreja. E para mim, muito mais que uma honra também, é uma responsabilidade estar aqui para pregar a palavra do Senhor. Eu tenho dito, né, que se eu pregá-la fielmente, é a palavra do Senhor que está sendo falada aqui. E se eu não pregá-la fielmente, é o Senhor que vai ter comigo depois, porque eu fiz parecer que era. Então o negócio é pesado, né? Estamos aqui também em especial hoje, no primeiro domingo do Advento. Quem não sabe o que isso significa, estamos falando um pouco sobre o Ano Novo Cristão, o Ano Cristão, nas nossas redes sociais, então dê uma olhadinha lá. Falamos sobre o calendário cristão ontem, vamos falar sobre Advento ao longo das próximas semanas e deu tudo certo, não foi programado, mas deu tudo certo que estamos aqui com a igreja em decoração já, de preparação para o Natal, né? Então, muito feliz por isso também. E muito obrigado aí a Rayane e toda a equipe aí, né? Aline, quem mais? Clédis, Felipe Alves e Kalel, que colaboraram aí para deixar a nossa decoração mais calorosa, em preparo para a festa da Natividade do Senhor, que vem daqui a 4 semanas. Estamos aí a cerca de... Vão ser 4 domingos de Advento e domingos de Natal, né? Então estamos a cerca de 5 semanas do Natal, nos preparando para isso. E hoje vamos dar continuidade à série Conselhos Pastorais, nossa exposição completa das cartas de 1 João, 2 João e 3 João. E estamos na carta de 1 João, aonde João tem aprofundado, como eu falei, e o Felipe falou também em pregações passadas, em temas que ele tratou no seu evangelho. Né? A carta de 1 João é a mais parecida tematicamente com o evangelho do apóstolo João. Ele está falando de vida, ele está falando de vida e morte, de amor e ódio, de vida eterna, comparada com essa vida de morte que nós temos aqui enquanto filhos da ira, e todas essas dualidades e tensões. Né? Em especial, ele está falando a respeito da vida. Tanto o Evangelho de João quanto a primeira carta de João falam a respeito dessa vida que o próprio Jesus fala no Evangelho de João. Eu vim para dar a vocês vida e vida em abundância. Essa qualidade de vida que transborda, essa qualidade de vida que é eterna, que é a vida, como nós já estudamos em todo o Evangelho de João, é a vida da era por vir. É a vida da eternidade que já se manifesta anteriormente no tempo em Cristo Jesus e vem agora habitar em nossos corações. E a respeito dessa realidade de vida nova que João está falando aqui o tempo todo, essa natureza de Deus dentro de nós, que ele vai, na imagem mais bela possível, retratar, como falamos no começo da exposição de 1 João 3, semana passada, como nós nos tornarmos filhos de Deus. Filhos de Deus. Adotados pela graça, embora pecadores por natureza. Fomos adotados pela graça e recebemos essa natureza. E como falamos no domingo passado, nos tornamos então agora, como filhos de Deus, como pessoas que portam a sua natureza dentro de nós, que têm a sua semente na linguagem de João, incapazes de viver no pecado. Esse foi o tema do domingo passado, que foi uma rápida revisão. A realidade dos filhos de Deus versus a realidade dos filhos do diabo, que já são aqueles que não só conseguem, como é da sua natureza, viver no pecado, viver em oposição à sua vontade. Ou como João termina, porque João, como a gente falou, ele tem uma escrita cíclica. Ele está falando sobre os mesmos temas em todos os 4 capítulos. Ele toca exatamente os mesmos temas. E ele vai terminando um capítulo, terminando uma sessão, já puxando o tema da outra. Então ele termina dizendo que são aqueles que praticam a justiça versus os que não praticam a justiça, os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Ou, em outras palavras também, como ele termina o versículo ali, o último versículo que lemos no domingo passado, aqueles que amam. Os filhos de Deus são aqueles que amam. E hoje, nosso texto de hoje, nós vamos ver sobre aquelas pessoas que amam e aquelas pessoas que odeiam. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 João 3, a partir do versículo 11. E o título desse sermão é Como saber que eu não estou morto? Amém? Como saber que eu não estou morto? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 11. Se alguém puder abençoar com um copo d'água, antigamente eu não tinha que pedir, não sei o que está acontecendo. Não está vendo a voz fraca do pregador? Amém, os irmãos estão bem treinados. Na medida que você encontrar o texto, ponha-se de pé. 1 João, capítulo 3, versículo 11. Na verdade, nós vamos começar a leitura do 10. Porque eu quero mostrar para vocês aqui que João não deixa a gente separar direito, ele vai puxando um assunto dentro do outro, né? Então esse assunto que ele começa no 11, na verdade ele provocou no 10. Então vamos do 10, que foi nossa conclusão no domingo passado. Quem está pronto, diga amém. Vamos ler. Desta forma, e eu leio na NVI aqui, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. É que agora ele vai então entrar num longo discurso a respeito de praticar a justiça ser amar o irmão. 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Até aí, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Nosso Pai Santo, Pai do Senhor Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor inspirou essa palavra para que nós pudéssemos ser levados a Cristo das mais diversas formas. E agora, nessa manhã, dia do Senhor, nós como igreja te pedimos, ilumina nossos olhos do entendimento, para que possamos olhar para essa palavra como pessoas espirituais e a partir dessa exposição, compreender coisas espirituais, aquelas que Paulo fala que o homem carnal, pela carne, não consegue compreender. Olhar para esse texto tão desafiador, que nos desafia uma realidade de vida tão profunda, e vermos a beleza disso
através do Espírito Santo em nós, nos empodera a isso. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. É interessante, né? Porque João, para mim, o versículo mais marcante dessa sessão que lemos é esse que está no centro. Sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos, né? Por isso, o título desse sermão é Como Saber que Não Estou Morto. Porque a Bíblia nos revela essa realidade a respeito de quem nós somos. A Bíblia nos ensina que nós estávamos mortos. A palavra de Deus em Efésios 2, versículo 1, vai falar: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Percebam, ainda que respirando, ainda que a ciência nos ensine que vivo é quem está respirando, vivo é quem tem todos os sinais vitais ali, né? Que a biologia estuda, que a medicina estuda. A palavra nos afirma que, apesar de aparentemente vivos, nós estamos mortos, porque estamos separados da fonte da vida, que é o próprio Deus. Separação de Deus é morte. Deus é que é vida. A vida que interessa é a vida revelada em Cristo Jesus. Portanto, sem essa vida estávamos mortos em transgressões e pecados, nas quais, Efésios 2, versículo 2, nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, enquanto seguíamos aquele que João chamou aqueles que o seguem de seus filhos, enquanto seguíamos o diabo, o opositor, não? Falamos sobre isso extensivamente domingo passado, nós estávamos mortos. Está vendo como João trabalha todos esses conceitos? Estar em pecado é estar morto. Não ter em si o amor é estar morto. Agora, a palavra também nos ensina, no mesmo texto de Efésios, a partir do versículo 4, que aqueles que estão em Cristo recebem nova vida. Todavia Deus, Efésios 2:4, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós ressuscitamos com Ele. Algo incrível aconteceu conosco. E ao longo de toda a carta de 1 João, o apóstolo João vem nos dar várias ferramentas de teste para que nós possamos descobrir se nós já passamos por essa experiência ou não. Então, o versículo 10, que expomos semana passada, ele propõe um teste, né? Assim nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Os que vivem na prática da justiça e os que vivem na prática da injustiça. Mas, anteriormente, ele já havia falado que que filhos de Deus são aqueles que confessam o nome de Jesus. Então ele já apontou aqui até agora no texto 2 testes. O teste de se eu confesso Jesus, que é um teste doutrinário. O teste de se eu vivo segundo essa confissão, que é um teste moral, né? Mas agora, nesse capítulo 3, ele nos coloca para pensar num novo teste, um teste que nos avalia internamente, porque eu poderia, na verdade, fingir a experiência do teste 1 e 2. Eu posso falar que creio em Jesus, e isso, na verdade, não ser verdade internamente. Eu posso me comportar, pelo menos enquanto tem olhos sobre mim, como alguém que crê em Jesus, como alguém que pratica a justiça. Isso pode não ser verdade. Mas João agora, essa mesa aqui está quase derrubando tudo. Sempre que eu boto um peso aqui, eu me assusto. Vou botar o computador para cá, quem sabe não balancei. Não, vai só piorar. Boa ideia, mas vamos continuar aqui. Deixa eu evitar de botar o peso. Isso aqui é só o pastor Felipe pontuar aqui na mesa. Amém, vamos seguir. Como saber que eu não estou morto? Nesse trecho, o apóstolo nos apresenta o teste do amor. Se eu encontro dentro de mim amor ou não. Embora as pessoas não consigam julgar isso, é um teste que eu consigo me julgar internamente.
eu encontro dentro de mim amor, e isso é prova de que eu não estou morto. Vamos começar a leitura do texto. No primeiro versículo, na verdade no versículo 10, o primeiro versículo que lemos, né? João já faz essa conexão. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, João encerra a sessão anterior apontando para esse assunto. Ele conecta quem não pratica a justiça com quem não ama, e, portanto, quem pratica a justiça com quem ama. Afinal, né, o amor ele está no centro dos principais mandamentos, como resumido por Jesus. Como foi que Jesus resumiu a lei? Pode falar em voz alta? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus falou que isso resume toda a lei. Temos o testemunho de Jesus, temos o testemunho de Paulo também, quando fala a respeito do amor como o centro e o cumprimento da lei. Logo, justiça está intrinsecamente relacionado a amor, porque a palavra-chave que resume toda a lei é amor. E João, portanto, nos lembra que esse não é um mandamento novo, esse é um mandamento que nós recebemos desde o princípio, porque quando Jesus faz esse resumo, Jesus está, na verdade, se referindo como já era comum da sua época. Inclusive, não foi uma inovação de Jesus se referir à lei como sendo resumida por esses dois mandamentos. Jesus estava se referindo a palavras que estão no Antigo Testamento, a saber, o Shema Israel. Escute, ó Israel, o Senhor seu Deus é um, amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma. E ele está se referindo a um trecho das Escrituras, né? Amai ao próximo como a si mesmo, que aparece no Levítico, no capítulo 19, em duas ocasiões. Levítico 19, 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Trecho de Levítico, aonde o Senhor orienta Israel a não guardar rancor contra ninguém do seu povo. Estrangeiro pode? Aí no versículo 34, o Senhor reforça: o estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Jesus está se referindo a esses trechos para falar que esses são os dois mandamentos mais importantes da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esses trechos, por sua vez, como bem nos lembra o versículo 34, falam sobre um atributo do próprio Deus. Deus é amor. E nós, como suas imagens, recebemos desde o princípio o encargo de manifestar esse amor. Por isso, essa verdade está arraigada em tantos mandamentos antigos que nós ouvimos desde o princípio. Quem ama, cumpre a lei. João, então, continua ilustrando agora o exemplo contrário, quem não ama, né? Versículo 12, 1 João 3, versículo 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Agora, Caim aqui, então, ele se encaixa no texto como um representante dos filhos do diabo. Inclusive, interessantemente, né, Caim é o primeiro a, obviamente, representar essas escrituras, embora Adão e Eva ali, né? Ele é o primeiro filho de Adão, aquele onde havia a expectativa que talvez, quem sabe, já fosse o filho da promessa, né? E, na verdade, era justamente o contrário, porque Deus não prometeu que da semente da mulher viria a salvação. Então é difícil não imaginar que quando Eva tem Caim, talvez ela não pensasse que já podia ser ele, né? Mas, na verdade, foi bons anos até Jesus. Bem pelo contrário, Caim foi o primeiro a demonstrar claramente a semente da serpente. Caim foi o primeiro homicida, o primeiro a tocar uma outra imagem de Deus para matá-lo.
para tirar a vida daquela pessoa. E por quê? Por ódio. Vamos dizer que Caim odeia. E Caim odeia não por nada que seu irmão tenha feito contra ele. Abel não fez nada contra Caim. Caim odeia simplesmente porque as obras de Abel foram melhores, foram mais justas do que as obras dele. Então Caim é o representante simbólico aqui no texto dos filhos do diabo, aqueles que se opõem à vontade de Deus, que se comportam como ele. Versículo 13. Por isso no versículo 13, ele fala: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Porque isso é da natureza do mundo. Odiar é da natureza da semente da serpente. Odiar é da natureza daqueles que se comportam, embora criaturas de Deus, mas não se comportam como filhos de Deus, se comportam como filhos da ira. Odiar faz parte da sua natureza, mesmo que por nenhum motivo, por mera inveja. O mero fato de que um outro tem mais, fez melhor, gera vontade de matá-lo. E, tristemente, nós encontramos muitas vezes essa realidade dentro de nós, e por isso mesmo nós não podemos nos assustar quando vemos que o mundo nos odeia. Porque odiar é comum. Odiar é da natureza do mundo. Agora, quanto aos filhos de Deus, o versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque diferente de ódio, se encontra dentro dos filhos de Deus amor, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama dá sinal que permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo, tem a vida de Cristo em si. Então toda aquela pessoa, nós incluído, que alimenta dentro do seu coração ódio, mágoa ou desejo do desaparecimento do irmão, porque às vezes a gente não quer matar, a gente não encontra dentro de nós violência, vontade de enfiar uma faca, torcer, mas a gente gostaria que o outro desaparecesse. Sabe o que é isso? Assassinato. É só que você não está querendo passar pela parte do açougue da coisa. Mas no fundo, você quer que o outro desapareça? Você o odeia. E todo aquele que faz isso está se colocando na mesma linha espiritual de Caim. A linha do ódio, a linha da morte. O desenvolvimento último do ódio, meus irmãos. O ódio aperfeiçoado ao seu máximo. O desenvolvimento último do ódio é o assassinato. Quem odeia por dentro já matou. No coração já matou. Por isso, quem odeia é assassino. E, na verdade, quem odeia revela não ter a vida, como João fala. Revela já estar morto. Porque não tem a vida de Deus em si. Quem não ama permanece na morte. Agora é interessante, João está claramente aqui se dialogando com o Sermão do Monte. Porque no Sermão do Monte, Jesus fala algo muito parecido, Mateus 5:21. Quando Jesus está comparando o ensino dos fariseus com o ensino dele. E a sua interpretação da lei. Mateus 5:21, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. 22, Jesus fala, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus estava falando algo muito parecido aqui com o que João falou. Quem matar sujeito a julgamento, não basta se irar. Porque quem se ira contra o irmão, quem odeia o irmão, no seu coração já está o matando. Depois Jesus fala a mesma coisa em relação ao adultério. Os antepassados dizem, vocês ouviram antigamente, né? Não adulterarás, mas eu digo, quem se quer pensar, quem se quer intuir, quem se quer na sua cabeça viver essa experiência, já está adulterando. Ou seja, Jesus traz esse novo peso perante a lei. Antes mesmo do pecado se manifestar externamente e eu me tornar um assassino que pode ser preso,
pela justiça do meu país. No meu coração, se eu tenho ira contra o meu irmão, se eu tenho ódio, João meramente desenvolve a ideia, e muito bem, embora pareça radical, não é mesmo? Quem odeia é assassino, parece radical, mas João está desenvolvendo a ideia de Cristo. Se eu já odeio, dentro de mim eu já matei. A natureza de um assassino eu já tenho, só falta prática. O que me impede, muitas vezes, são os problemas sociais que eu vou me envolver se eu fizer isso. Eu não quero ficar com essa marca, eu não quero que pensem de mim, eu não quero que tenham medo de mim, não quero que outras pessoas se afastem, eu não quero ser preso. Mas a natureza interna de um assassino já está ali. Agora, quem tem a vida? Quem tem a vida faz o contrário. Quem tem a vida, ama. Justamente por isso, é assim. É assim que nós descobrimos se estamos vivos. Se temos a vida que importa. Porque essa vida de respirar aqui, é que ela não importa, né? Tá fazendo a gente estar aqui ouvindo isso aqui, né? Mas ela importa menos. O que importa realmente é a vida de Cristo em nós. Tanto é que aqueles que perdem o seu fôlego de vida serão ressuscitados com Cristo no último dia, né? Justamente por isso é assim que descobrimos se estamos vivos, se amamos nossos irmãos. Assim como somos filhos de Deus de fato, como ensinamos aqui em 1 João 3,1. Nós estamos vivos de fato, apenas se amamos nossos irmãos. Agora, como nós sabemos disso? O que é amor? Como nós conhecemos o amor? O apóstolo continua. 1 João 3,16. Nisto nós conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Como saber o que é amor? Como definir amor, né? Como definiríamos amor se não tivéssemos o exemplo de Cristo? Nós só sabemos o que é amor porque nós tivemos o exemplo de Cristo. Nós já temos ferramentas mentais para pensar o que é amor e o que é menor que isso. Porque Cristo nos mostrou em perfeição o amor de Deus. Sabemos que Deus é amor, mas onde é que nós vimos isso? Onde é que nós compreendemos isso? Quando Cristo na sua cruz nos mostrou o que de fato é amor. Amor é doação, autodoação, doação de si. Nós conhecemos o amor de acordo com o apóstolo João, porque Jesus deu a sua vida por nós. Nisso conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E é interessante que esse texto, como o nosso pastor Felipe sempre nos lembra, 1 João 3,16, é um texto que funciona como um espelho do texto de João 3,16, que diz quase a mesma coisa em relação a Deus. João 3,16 vai afirmar, porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira que, pode falar, irmão, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus Pai amou o mundo tanto que ele deu o seu Filho unigênito. 1 João 3,16 vai falar que Jesus Cristo nos amou e, portanto, ele deu a sua vida por nós. E, portanto, nós sabemos que passamos da morte para a vida quando nós nos percebemos dando a nossa vida pelos nossos irmãos. Nós só sabemos o que é amor porque temos essa experiência, esse exemplo de ver um Deus doador e se autodoa em Cristo e sacrifica em Cristo, e que nos ensina também a dar nossa vida pelos nossos irmãos. Se ódio, em última instância, é aperfeiçoado, é revelado em assassinato, amor também termina em morte. Amor, em última instância, é revelado como sacrifício. Amor, em última instância, é mostrado, é aperfeiçoado ao seu máximo em auto-sacrifício. Também tem a ver com morte. Só que o ódio é o que faz eu matar o outro. E o amor é o que faz eu estar disposto a servir o outro até a minha morte. Olha que coisa maravilhosa. Só pessoas espirituais conseguem olhar para isso aqui e pensar
Eu prefiro morrer do que matar. Eu prefiro ser aquele que dá a minha vida do que aquele que tira a vida. Com a lógica da carnalidade, eu vou concluir que se pelo menos eu matar ao invés de morrer, eu saio por cima. Eu saio melhor. Por isso as coisas espirituais só podem ser discernidas com o Espírito Santo. Só com o Espírito Santo para a gente entender milagrosamente, olhar para isso aqui e achar isso aqui bonito. Achar isso lindo. Achar lindo um Deus que se doa e, portanto, exige que nós nos doemos. Amor, então, levado até o fim, se revela em sacrifício. E olha que coisa dessas belas contradições, que não são contradições, são paradoxos maravilhosos e lindos da Bíblia. Se é por eu matar que eu revelo que eu estou morto, é pela minha disposição de dar a minha vida que eu revelo que eu estou vivo. Como saber se eu não estou morto? Se eu tenho disposição ainda de morrer pelo meu próximo. Se eu tenho disposição ainda de me doar pelo próximo, de dar a vida pelos nossos irmãos. Agora, é interessante, né, que no mundo antigo havia mais oportunidades de morrer por alguém. Na época que João escreveu isso ainda, era o tempo dos mártires, e aqueles que morriam por pregar o evangelho estavam justamente morrendo por amor àqueles que iriam ouvir aquela palavra, porque eles poderiam sonegar aquela palavra e não morrer. Nos nossos tempos, em tempos de paz, são poucas as oportunidades que nós temos de fato ir até a morte física por as pessoas que nós amamos. E mesmo nos tempos de João, isso era menos comum do que a morte física é menos comum. O mais comum é que eu dê a minha vida pelo próximo vivo, enquanto sirvo. E por isso, então, João agora vai descrever a prática desse amor, usando o exemplo que mais mexe com nossos corações: dinheiro. 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais, como é que eu dou a vida pelos meus irmãos? Como é que eu tenho essa evidência em mim? É se eu vivo. É se enquanto vivo, eu estou demonstrando isso, cuidando dos meus irmãos. Exemplo, 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se alguém tendo os recursos, tendo como ajudar, vê um irmão passando necessidade e não ajuda, como pode esse irmão ter dentro de si esse amor que dá a vida? Se eu estou disposto a dar a própria vida, tão pouco dinheiro, tão pouco comida, tão pouco recurso, tão pouco um pouco do meu tempo. E, portanto, se eu não estou disposto a dar sequer um pouco do meu tempo, é certo que não estou disposto a dar a vida. É só demagogia. Portanto, João completa: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não basta dizer creio. Não é interessante, né? Hoje eu esqueci até de saudar, meu sogro está aqui, pastor Luiz Carlos Rezende, e estávamos conversando sobre esse texto na mesa ontem, né? E a tradução que a gente abriu, curiosamente, falava assim: se alguém for rico e ver seu irmão passando por necessidade, né? E aí estávamos conversando, né? Como que essa tradução não seria a melhor, porque alguém poderia então, lendo esse texto, dizer assim: não, eu não sou rico, então eu estou livre da obrigação de ter que ajudar aqueles que têm necessidade. Mas a verdade é que basta ter recurso. Inclusive, né, mesmo se o texto dissesse rico, a maior parte das traduções vai traduzir como tem recurso. Mas mesmo se o texto dissesse rico, como fala ali o texto de Tiago, em outros que a gente já leu, né? É embriagar. Para a mente do primeiro século, meus queridos, eu tenho uma notícia para vocês. Todos nós somos ricos. Que pobre no primeiro século, meu irmão, é quem passa fome. O tanto que a gente tem de recurso
comer carne todo dia, quando não tem carne tem ovo, né? Comer proteína todo dia, o tanto que a gente tem de recurso. A pessoa mais pobre entre nós, especialmente nesse bairro de classe média alta que estamos, para o povo do primeiro século ali, seria um trilionário. Então ninguém está livre disso aqui. Todos nós temos recursos materiais. Às vezes pode nos faltar para nós, para fazer aquilo que a gente quer. Mas para ajudar quem tem falta, a gente tem. Deus, inclusive, não deixa faltar para ajudar quem tem falta. Agora, nisso então, essa disposição de compartilhar o que eu tenho, eu revelo, de fato, se o amor de Deus permanece em mim. Pode até ser que alguém que ajude não esteja ajudando por amor, e sim por outros motivos. Mas é certo que quem não ajuda não tem o amor de Deus em si, como fala o apóstolo João. O próprio João, então, aplica, né, o dar a vida a essa situação tão comum. Porque o cristão, meus queridos, é chamado a entregar a vida em todas as áreas. A ter a vida crucificada em todas as áreas. A amar, como fala João, não de palavra nem de boca, mas de ação e de verdade. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que esse teste do amor quer dizer? Ele quer dizer que não basta dizer creio em Jesus. Porque, na verdade, quem diz creio em Jesus, mas não demonstra isso com as suas ações, ou seja, de ação e de verdade, está mentindo. Declaração de fé verdadeira eu só posso perceber em atos completos de amor. Porque é impossível crer em Jesus e não amar. Perceba, João não está aqui colocando condições para você ser salvo. João não está dizendo que você tem que se esforçar para viver tudo isso aqui, para que então você seja aceito como filho. Toda a lógica de João é contrária. Nós recebemos a vida em Cristo. Porque cremos nele, a vida já está em nós. E se essa vida está em nós, nós somos capazes disso aqui. Não é um bom conselho, é uma notícia. O Evangelho não é um bom conselho, é uma notícia. E como uma notícia, isso aqui não é para ninguém ficar pensando assim, nossa, isso aqui é muito pesado, eu tenho que fazer isso. Não. Se você crê em Cristo, esse amor já está dentro de você. Você está só dando prova. Por isso, a verdadeira declaração de fé, até para nós mesmos, são esses atos completos de amor. Quem crê em Jesus, é impossível eu olhar para Cristo na cruz, sangrando, entregando toda a sua vida por mim. Eu olhar para Cristo na cruz, sabendo que foi por mim, sabendo que eu não merecia, sabendo que ele era o único inocente, aquele dia foi o único dia da história da humanidade em que uma coisa ruim aconteceu a alguém verdadeiramente bom. Sabendo que ele era inocente, eu olho para aquela cena e eu digo, eu não vou viver minha vida assim. Ele se doou por mim, para que eu fizesse o mesmo, mas eu não quero. A verdade é que se eu olho para Cristo na cruz e eu digo, foi por mim, mas eu não quero, no fundo, eu não acredito que foi por mim. Eu não acredito que eu precisava de um Salvador. Por isso é quando cremos de fato, nossa confiança se transfere para Ele. E o jeito dele de ser se transfere para nós. Mas falamos um pouco sobre isso nas pregações a respeito de Evangelho, eu não quero me aprofundar aqui para a gente poder seguir com o texto. Então nós temos certeza de já ter passado da morte para a vida, não é quando nós dizemos, eu creio em Jesus. Nós temos certeza de passar da morte para a vida quando amamos nossos irmãos. Quando nós olhamos para dentro de nós, e ninguém pode julgar isso por completo por nós, embora, como falamos aqui, fica claro quando a pessoa não tem, mas tem como ela está enganando o fato de ter. Ninguém pode julgar isso por completo por nós. Mas quando nós olhamos para dentro de nós e encontramos o amor de Cristo ali replicado, espelhado. Quem não ama
ainda não creu de verdade em Cristo. Quem não ama ainda não creu. Afinal, para que a gente possa fazer uma aplicação disso aqui, já que quem não ama os seus irmãos não creu, já que sabemos que passamos da morte para a vida, se amamos nossos irmãos, eu queria colocar uma pergunta que pode estar na cabeça de alguns de vocês aqui. Quem são nossos irmãos? Quem são nossos irmãos? Afinal, se sabemos que não estamos mortos quando amamos nossos irmãos, que irmãos são esses que a gente tem que amar? Né? Já coloquei a pergunta de forma meio legalista, né? Porque quem pergunta isso está buscando uma desculpa para não amar alguém, né? Que irmãos são esses que a gente tem que amar? Quem são esses irmãos a que João se refere? E aqui a gente não pode negar que o contexto do capítulo inicial, aonde João discerne entre filhos de Deus e filhos do diabo, parece nos fazer entender que aqui os irmãos que a gente tem que amar são somente os filhos de Deus, são somente os da fé, são somente os outros cristãos. Será que seria isso? Será que está ok não amar os filhos do diabo? Será que está ok? Será que é possível que alguém que tenha passado da morte para a vida só encontre em si amor por outros cristãos, mas ainda odeie os não cristãos? Ou mesmo que nutra indiferença e não amor? Porque se é só se eu tiver amor que eu amo, que eu tenho vida, então indiferença eu também não tem vida? Será que é possível? E por vários motivos, meus irmãos queridos, eu gostaria de defender que nesse trecho da carta nós devemos interpretar a expressão irmãos como uma expressão que, embora prioriza os de casa e os da fé, alcança toda a humanidade. Então, embora pelo contexto da carta a gente percebe que irmãos prioriza os da fé, porque João está falando aos da fé, como eu falo aqui a vocês hoje. Então, num contexto inicial, isso existe uma prioridade. Essa expressão, ela engloba, num sentido de irmão amplo, o próximo que Jesus nos ensina a amar irrestritamente. E nós precisamos nos lembrar que o próprio Jesus já teve que responder essa pergunta para o fariseu. Quem é o meu próximo? Quando Jesus estava tendo um ensino muito parecido com esse, a respeito do amor ao próximo, o fariseu pergunta para ele, o escriba, na verdade, quem é o meu próximo? Justamente buscando uma desculpa para amar um grupo limitado de pessoas e não todas as pessoas possíveis, Jesus responde com a parábola do bom samaritano, que é uma parábola onde judeus se recusam a amar alguém de uma outra nação e um samaritano, judeus se recusam a amar alguém que poderia estar vivo ou morto, não se sabe quem é a nação ali do semi-morto, mas um samaritano, justamente aqueles que os judeus não queriam amar por ser de outra nação, é aquele que ama. Jesus faz toda essa parábola para abrir os olhos daquele escriba de que o próximo é todo mundo mesmo. Para de querer limitar quem é o próximo. Então, por vários motivos, irmãos, o termo irmãos dessa carta deve ser interpretado de forma a incluir, ainda que priorizamos da fé, toda a humanidade. Primeiro motivo, João está tomando como base o mandamento de Levítico, que manda amar justamente estrangeiros como se fossem da terra. Ele começou o capítulo como, esse é o mandamento que vocês ouviram desde o princípio, e o mandamento na sua versão original não fala de irmãos, fala de próximo. E se refere especificamente ao estrangeiro, como lemos ali em Levítico 19:34. Logo, é difícil pensar que o João estaria criando uma nova interpretação que me permite não tratar como irmão aqueles que são estrangeiros à fé. Segundo motivo, João está tomando como base o discurso de Jesus, que em tantas ocasiões nos manda amar o próximo e até mesmo nossos inimigos. Mateus 5:46. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão?
Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Amem os seus inimigos, Mateus 5,44. Mateus 5,43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. E orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Como alguém poderia defender que esse amor aqui de João é apenas para os filhos de Deus, se o próprio Jesus fala que eu só posso ser filho de Deus se eu comecei a amar os meus inimigos? Irmãos, então, precisa ser entendido como uma palavra que pode englobar toda a humanidade, inclusive os meus inimigos. E, em terceira instância, tem um motivo lógico que eu deixei por último, eu preferi os motivos bíblicos, que quebra também isso, que é, em última instância, eu não sei quem ainda irá se tornar um irmão no sentido escrito certo, no sentido filho de Deus. Eu não sei. E aí? Eu vou sonegar o amor de Cristo àquele que eu estou evangelizando até que ele consente, até que ele receba o evangelho? Porque muitas vezes a igreja evangélica age meio que assim: você primeiro se converte, depois a gente te ama. Não é isso? Muitas vezes é esse o tipo de comportamento que a gente espera das pessoas que estão no ápice da pecaminosidade do nosso ponto de vista, porque nós sabemos que não dá para julgar de fato quem está no ápice ou não da pecaminosidade. Então nós esperamos, por exemplo, como o pastor Paulo Borges muito comumente nos provoca, nós esperamos que as prostitutas deixem de ser prostitutas para depois nós amá-las. Que os transexuais deixem de ser transexuais para depois nós amarmos eles. Mas e aí? Dessa forma, a gente vai primeiro tratar como um irmão, para depois se tornar irmão, tratar como irmão? Não. Nós tratamos já como irmão, para que a pessoa descubra Cristo, e descobrindo Cristo dentro de si, descubra que é irmão. Irmão aqui, então, eu preciso permitir que essa palavra englobe a forma que eu trato a cada um. É claro que eu vou ter prioridade. Eu vou ter círculos concêntricos de prioridade. Como a palavra nos ensina em tantos outros textos. Primeiro os de casa, depois os da fé, depois todos os outros, depois todos os outros, primeiro os de perto, depois os de longe. É natural que eu foque o meu amor primeiro no meu bairro, e depois na minha cidade, e depois no meu país, e depois no mundo todo. Então isso vai ter que ser priorizado através de círculos concêntricos que vão se expandindo. Mas eu não posso sonegar amor. Eu posso priorizar amor àqueles que estão perto, mas eu não posso usar desculpa nenhuma para sonegar amor. Eu não sei, em última instância, quem se tornará irmão no seu sentido mais completo. Então, a forma mais segura de viver é tratar todos como irmãos, para que se tornem, ainda que alguns resistentes insistam em permanecer filhos do diabo. Nós vamos amá-los. Quem sabe não vai. E assim, meus queridos, nos movemos para a conclusão. É assim que nós sabemos que nós somos da verdade. Repetindo, se amamos nossos irmãos. E, portanto, se nós encontramos dentro de nós esse amor, versículo 19, 1 João 3,19, nós tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Diante do Senhor. Quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Na verdade, na NVI, ela está interpretando da seguinte forma: quando o nosso coração nos condenar, nós podemos tranquilizar o nosso coração por saber que somos filhos de Deus. Então esse diante dele do versículo 19 aqui, ó, assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Dele quem? Esse dele, na verdade, seria o nosso coração, por isso ele está com DE minúsculo. Então, quando o nosso coração nos condenar, perante a nossa própria autocondenação, a gente pode se tranquilizar por saber que, opa, eu encontro amor aqui dentro. Logo eu sou filho de Deus. E Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Fazer esse teste conosco e passar nesse teste
nos tranquiliza o coração. Eu não estou perfeito em amor, eu estou avançando. Eu não estou, como falamos no domingo passado, eu ainda não sou perfeito em amor, mas eu percebo que hoje eu amo mais do que eu amava no domingo passado, que esse mês eu amo mais do que eu amava no mês passado, que esse ano eu tenho amado mais, eu tenho mais disposição de lidar com os irmãos mais difíceis, de lidar com os irmãos mais chatos, de lidar com aqueles que são inconvenientes. Eu encontro no meu coração mais vontade de dar meu tempo a eles, de dar meu dinheiro a eles, de dar minha vida por eles. Por quê, meus queridos? Até um quarto motivo de por que irmãos devem incluir a todos, porque a base é o amor de Jesus e Jesus nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Jesus nos amou enquanto a gente não estava prestando. Jesus não nos amou só depois que a gente passou a prestar. Jesus nos amou enquanto ainda não estávamos prestando, enquanto éramos pecadores. Então, novamente, eu copio o pastor Paulo Borges para dizer: aproveita para amar o seu irmão quando ele não estiver prestando. Porque quando ele estiver prestando, pode ser só interesse. Quando amar está fácil, quando está gostosinho, até os pagões fazem isso, como Jesus falou aqui. Você vai testar se você está amando mesmo. É quando é inconveniente. É quando o irmão é inconveniente. E assim tranquilizaremos o nosso coração. 21 e 22. Amados, se o nosso coração não nos condenar, nós temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Olha que texto forte. Se temos confiança diante de Deus, porque nosso coração não nos condena, nós recebemos de Deus tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. O próprio apóstolo João vai, como eu falei, ele é cíclico, né? No capítulo 5 vai revisitar esse texto, isso que ele falou, num texto tão conhecido que explica isso aqui um pouquinho melhor. Ficando só com o texto atual, por que nós vamos receber tudo o que pedimos em oração? Porque nós somos perfeitamente obedientes e estamos pedindo aquilo que ele quer. Estamos fazendo e pedindo aquilo que o agrada. E, portanto, quando a nossa vontade se encontra com a dele, a vontade dele é feita e recebemos aquilo que pedimos em oração. No capítulo 5, ele vai voltar nesse mesmo conceito e vai falar: essa é a confiança que temos nele. Sabemos que recebemos tudo que pedimos em oração quando pedimos de acordo com a sua vontade. Então, João está ciclicamente voltando nos mesmos conceitos. E finalizando o capítulo, ele faz então esse sumário, esse resumo geral. Qual que é o mandamento que nós obedecemos, que nós temos que obedecer para fazer aquilo que o agrada? O mandamento é o quê? Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Meus queridos, espero que para vocês que passaram com a gente pela exposição do Evangelho de João no ano passado, isso aqui ainda esteja fresco. João está claramente expondo novamente e ruminando em cima do que Jesus ensina no seu discurso de despedida, aonde Jesus várias vezes fala: um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus relembra a eles: vocês me amam? Vocês me amam se obedecem os meus mandamentos. João está aqui resumindo a mesma coisa. O mandamento é que creia em Jesus. E se eu creio em Jesus, se eu o amo, eu obedeço. E a ordem dele é que nos amemos uns aos outros. É nessa mesma narrativa que junta o primeiro e maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, com o segundo que é semelhante a ele, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amo o Senhor, o que eu faço? Eu obedeço. O que ele manda eu fazer? Amar meu irmão. Eu estou preso. Eu não consigo logicamente sair. Eu manifesto o segundo mandamento. Eu obedeço o primeiro mandamento, obedecendo o segundo. Eu mostro que eu amo a Jesus, obedecendo a Ele. Ele me ordena que nós amemos uns aos outros.
E da mesma forma que Jesus fala nos seus discursos ali, agora já em João 15, e nos pede para permanecermos nele. Porque se permanecermos nele, daremos muito fruto. Quem é que lembra dessa pregação? Ali na parábola da videira, em João 15. Se permanecermos nele, daremos muito fruto. É oliveira, né? Oliveira ou videira em João 15? Videira mesmo? Videira, amém. Assim, da mesma forma, João está nos lembrando assim: como eu sei que eu permaneço nele? Se o amor dele permanece em mim. Se eu obedeço a esse mandamento. João, então, pega todos esses conceitos que ele está trabalhando desde o começo do capítulo: morte e vida, amor e ódio, lei e injustiça. E ele junta tudo num conceito só. Porque todos aqueles que recebem essa vida dentro de si vivem dessa forma. Agora, meus queridos, talvez alguém esteja pensando: é muito pesado viver assim. Que peso é esse que esse texto está colocando sobre nós? Mas a verdade é que não é para ser pesado. Porque Jesus fala: venham a mim, deixem o fardo pesado de vocês e eu vou dar um fardo leve. Pesado é viver amando a si mesmo, tratando a si como a única coisa que importa, cuidando dos seus próprios interesses somente. Isso é o que a Bíblia chama de ser escravo de si mesmo, escravo do pecado. Isso é que é pesado. Agora Jesus troca o fardo dele, ou pega o nosso fardo e nos dá o fardo dele, que é muito mais leve, que é amar como ele amou. Agora, por que isso é leve, se ninguém consegue fazer isso? É leve porque ele está dentro de nós. Nós temos a vida dele dentro de nós. É ele que está fazendo através de nós. Basta que nós permaneçamos nele. Eu não queria que ninguém aqui finalizasse essa exposição achando: meu Deus, que pesado essa obrigação de amar todo mundo como irmão. Não é uma obrigação, é uma natureza que Cristo está formando dentro de cada um de nós. Ele dentro de nós. E, portanto, nós podemos orar pedindo que isso cresça cada vez mais em nós e que nós nos pareçamos cada vez mais com Ele. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu amor que nos alcançou enquanto nós ainda éramos pecadores. Muito obrigado, Senhor, pela sua bondade que nos alcançou sem que nós merecêssemos, que nos adotou como seus filhos. Nós te pedimos, suplicamos a verdade, reconhecendo que nós somos incapazes de tudo isso aqui que nós expomos. Nós estamos expondo coisas a respeito da natureza de Deus, não da nossa. E que nós não somos capazes de viver assim. Mas a sua vida em nós, a promessa bíblica é que a sua vida em nós pode nos transformar nesse tipo de pessoa. Mais do que isso, é que ela já tem nos transformado nesse tipo de pessoa. É que nós já podemos olhar para dentro do nosso coração e encontrar uma semente do seu amor. Pai, nós queremos que essa semente multiplique cada vez mais, para que nós possamos cada vez mais ser para esse mundo uma expressão do seu amor. Que o seu amor manifesto em nós seja cada vez mais visto, que nós possamos ser restaurados, a nossa vocação como imagens de Deus, de forma que nossos locais de trabalho, Deus seja visto, de forma que em nossas escolas, Deus seja visto, em nossas idas à padaria para comprar pão, Deus seja visto, porque o amor dele se aperfeiçoou em nós. Faz isso através de nós, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome do seu Filho Jesus, que reina contigo e com o Espírito Santo para sempre. Amém.